Dentro desse tema, Dave, você me falou um versículo chave para você. Você falou de Apocalipse. Né? E Apocalipse é um livro que... Você sabe que eu nunca li? Eu nunca li Apocalipse. Cara, eu tô num projeto de ler a Bíblia inteira, mas de uma forma muito profunda, estudar a Bíblia. Né? E eu já li, poxa, tem capítulos que eu já li, livros da Bíblia que eu já li, sei lá, 8, 10 vezes, talvez, né? Ou talvez até muito mais, Provérbios. E outros eu não li ainda. É o final da Bíblia, Apocalipse. Eu não cheguei lá ainda. Por mais que eu tenha noção do contexto dela. E assim passou esse versículo específico, né? Está escrito o seguinte, Apocalipse 2:5. Diz, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Por que isso aqui é um princípio chave para o conceito de hoje? Cara, quando a Bíblia fala lembra de onde você caiu, significa claramente que houve uma queda. E quando ele diz de voltar às primeiras obras, significa que é exatamente aquelas primeiras obras que te mantinham de pé. Por exemplo, você acabou de falar algo muito importante que é sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, que quando você parou de fazer o que gerou tudo isso, as coisas se desequilibraram. Mas quando você olha para a Bíblia conta centenas de histórias exatamente iguais. Por exemplo, Davi foi o rei que mais ganhou guerras da história de Israel. Foi um dos reis mais bem-sucedidos de toda a história. Só que teve um período da vida de Davi que Davi pensou, eu não preciso mais ir para a guerra, porque a gente sempre vence. Numa dessas de Davi não ir para a guerra, a Bíblia diz que ele fica no palácio e foi nesse dia que ele viu Batseba no pátio se banhando. Ou seja, o problema de Davi não começou quando ele viu Batseba e se interessou por ela e depois, né, tiveram toda uma história que gerou um filho, que Urias foi morto por conta disso, que era o marido de Batseba, mas começou quando ele não foi para a guerra. Ou seja, a tradição era os reis sempre vão à guerra. No dia que Davi falou, cara, eu não preciso mais ir porque a guerra está vencida, e que ele ficou em casa, começou a maior crise da história de Davi. Ou seja, a queda ela é justamente pela falta de observância dos princípios que te levaram para aquele lugar. Então hoje, o que eu sou fazendo, o que faço, foi construído debaixo de muita oração, de muita vida com Deus, de muito tempo dedicado a Ele. Ou seja, justamente o que me trouxe esse lugar, hoje é exatamente o que o lugar está roubando de mim. Então eu preciso parar e analisar os pontos fracos. Entende? Então, é muito simples as coisas da vida. Pô, o que eu fazia no começo que me deixava tão sintonizado com aquilo que é o meu chamado? Quais eram essas obras? Porque a Bíblia, quando fala da igreja de Éfeso, que é esse livro que você leu, que é o capítulo que você leu, a Bíblia não fala os pontos só os pontos negativos. A Bíblia fala que essa igreja tinha muitas qualidades. E que as qualidades eram boas, eles eram persistentes na fé, eles eram organizados no que faziam. Ou seja, existem as qualidades. Só que, mesmo tendo muita qualidade, mesmo dando coisa muito certo, o principal eles haviam perdido. Sim. Entende? Então, a Apocalipse tem 7 igrejas que recebem cartas. Dessas 7, a que mais conecta com o que a gente está falando hoje é a igreja de Éfeso. Só que veja, se você entende que o Senhor semeia dentro de você uma essência que te resguarda para o futuro, então a nossa missão não é sobre o crescimento que a gente projeta, mas é sobre crescer sem perder a essência que nos trouxe para esse lugar. A maior tristeza da vida de alguém é quando ela perde a essência. Você era reconhecido por uma realidade. As pessoas te reconheciam por aquilo. Se as pessoas não te reconhecem mais por aquilo, das duas uma. Ou talvez não era a essência que Deus tinha para você, ou talvez você perdeu a essência por escolhas erradas. Deixa eu lhe perguntar, você acha que perder a essência é algo recuperável ou irreversível? A segunda palavra é recuperável. Porque a Bíblia diz que para recuperar é voltar às primeiras obras. Ou seja, fazer o que eu fazia no início. Quando não tinha ninguém vendo, quando não tinha um público tão grande, sabe? Quando o meu nome não era tão conhecido, quando eu não era tão relevante. O que eu fazia nessa época? Qual que eram os meus motivos? Qual que eram as minhas razões? Então, é um resgate que você faz através do Espírito Santo. Porque tem coisas que você não sabe que está errado. Que você não consegue ver o erro. Mas quando o Espírito Santo vem até você, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você recupera. Então, essa semana que eu falei sobre a questão da oração, dessa forma que o Senhor trabalhou comigo, não era Deus me humilhando, não era Deus me colocando para baixo, era o Senhor me lembrando da onde Ele me tirou e o que me trouxe até aqui.
Então é só voltar. Vamos pegar um pouco a história de Davi, que você mencionou. Ali, quando Davi comete esses erros, ele perdeu a essência, digamos assim, mas recuperou a essência. Ou ele cometeu um erro, mas manteve a essência, de alguma forma, né? Que talvez seja o coração. A essência de Davi, na verdade, ela não é completamente perdida, porque por trás de todo esse background de decisões equivocadas, tem um coração sensível e quebrantado. Porque a Bíblia diz que quando Natan vem, profetiza para ele, fala sobre a morte de Urias, né, conta aquela parábola da ovelha, do dono da ovelha que mata, sabe? A Bíblia diz que ele fala, esse homem é digno de morte. E aí o profeta diz, esse homem é você. Quando o profeta diz que esse homem é você, ao contrário do que se espera, sendo ele rei, que poderia ocultar aquilo, colocar um pano por cima, a Bíblia diz que ele vai para o meio do palácio, rasga sua roupa, joga cinza sobre a cabeça e se humilha de maneira pública. O que, diferentemente, não acontece com Saul. Saul é um rei que vem antes de Davi, que era um grande rei, um grande homem, e que, da mesma forma que Davi foi alertado pelos seus erros e se arrependeu e reconstruiu o caminho, Saul disse para Samuel, eu compreendo o que você está falando, mas não conta para ninguém. Sabe, ele tenta esconder o fato ao invés de resolver a história. Então, é aí que eu quero chegar. Então, vamos assumir então que Davi, ele não perdeu a essência, ele cometeu um erro, mas a essência dele se manteve. Só que Samuel e Saul, né, teve um momento onde a história de Israel mudou, porque Samuel deu um direcionamento profético para Saul, de que antes de ele lutar com os filisteus, ele precisaria esperar 7 dias para Samuel chegar e depois fazer um holocausto junto com Samuel. Chegou no 7º dia, Samuel não tinha chegado e ele fez um holocausto porque ele estava com medo, de certa forma, porque o exército dele estava indo embora e ele tinha um exército muito grande para lutar contra, que eram os filisteus. Nesse momento, né, é dito para ele o seguinte, Samuel diz para Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Nesse momento a história muda, Israel, ou seja, não vai ser mais você, agora vai ser Davi. Né? Por que você acha que isso aconteceu? Porque assim, Davi errou, Saul errou. Só que você entende aqui que Davi errou, mas manteve a essência, um coração quebrantado se arrependeu, e Saul, quando ele errou, na leitura aqui, ele perdeu a sua essência nesse momento e Deus entendeu que isso tinha acontecido. Você acha que essa foi a diferença? A diferença, o que nos difere não é o que a gente erra, é o que a gente faz após o erro. Então, uma das figuras mais poderosas do Evangelho, que é possível apenas após Cristo, na cruz é o arrependimento que gera o que a gente chama de metanoia, que é a mudança de mente. Então, Davi, quando toma essa decisão, ele erra. Assim como Davi, quando toma a decisão, ele também erra. Só que uma coisa que a gente vai perceber depois, ao longo da história, é que os sinais que a gente não vê no fato do erro de Saul começam a aparecer depois que Davi é eleito como próximo rei, ungido para próximo rei. A Bíblia diz que Saul tinha inveja dentro dele, que nesses capítulos não conta, mas que depois a gente começa a entender que havia. A Bíblia diz que quando Davi volta, os soldados da guerra, os soldados gritam, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. E aquilo acende a ira, e ele persegue Davi por 16 anos. Ou seja, o coração dele revela muito mais depois que Davi aparece do que propriamente antes. Ou seja, o Senhor já conhecia esse coração. Por isso que Samuel vai dizer, alguém segundo o coração de Deus. E isso é uma construção. Ser o coração de Deus é uma construção. Assim como deixar de ser também é uma construção. Entende? Um pela dependência, o outro pela falta da dependência. Então veja, havia uma ordem de Deus estabelecida. Tem que ter o holocausto, o sacerdote tem que estar junto. E ele pega, ignora a figura do sacerdote, ignora o comando de Deus baseado no que ele sente, não no que ele crê. E esse é o problema. Naquele dia começa o problema da casa de Saul. Então, tem coisas no nosso coração, Thiago, que nem a gente sabe que estão lá dentro.
Tem coisas, por isso que a Bíblia fala que o nosso coração é um terreno enganoso, é um solo perigoso. Porque nem de verdade a gente sabe o que passa aqui dentro. Diferente de nós, o Senhor sabe. Então, quando o Senhor nos traz alertas, quando as coisas da nossa vida, como aconteceu comigo agora, como talvez já aconteceu com você outras vezes, quando vem essas coisas pra gente, qual que é o correto a se fazer? Não é tentar provar que você tá certo e argumentar que o caminho que você escolheu é melhor. É dizer, Deus, se o Senhor está falando, eu me arrependo, eu retorno às primeiras obras e em algumas versões diz eu volto ao primeiro amor, sabe? Eu volto lá no início, de quando não tinha tanta coisa, quando era mais simples. Então, quer dizer, todas as vezes que o Senhor nos alerta, a única coisa que Ele quer é que a gente volte aonde Ele nos encontrou, da mesma maneira. É só isso, é como se fosse um replay de história. Ponto de encontro com Ele. É o ponto de encontro. Sabe o que eu entendo, cara? Que Deus gostava muito mais do Dave que não era conhecido do que o Dave de agora. Por quê? Porque isso é meio lógico quando você olha por exemplo, para a história do Velho Testamento, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Era para ser 15, 16 dias, ficaram 40 anos. Durante 40 anos a Bíblia diz que o maná caiu do céu, que era comida. Qual que era a regra? Você não guarda para o dia seguinte, se você guarda, apodrece. Então, você dependia do Senhor hoje, amanhã você acordava dependendo dele também. Se a comida não caísse, você não comia. Certo? Só que a Bíblia diz que quando eles alcançam a promessa, que é a terra prometida, que é Canaã, a Bíblia diz que naquele dia o maná não caiu mais. E eles colheram e comeram da terra que eles agora estavam. Ou seja, antes, para a comida chegar, eles olhavam para o céu. Agora, para a comida chegar, eles olham para a terra. Entenda? Qual que, na nossa perspectiva, deveria ser o melhor tempo? Cara, sem dúvida nenhuma, como ser humano, a gente vai dizer, cara, o melhor tempo é o tempo onde os celeiros estão cheios e eu não preciso da provisão. Mas se você olhar pelo momento espiritual, qual que era o tempo mais precioso? Era o da provisão. Porque na provisão você precisava dele todos os dias. Agora você tem a safra, agora você tem as colheitas, você tem a semeadura, você aprende a parametrizar as coisas. Se eu planto tanto, eu colho tanto. Antes não tinha como fazer isso. Então, na verdade, não é sobre desejar voltar aos tempos difíceis, mas é lembrar do coração daquele tempo, para que a gente não esqueça no coração no tempo que estamos vivendo agora. Então, não é que você não precisa mais de Deus, mas agora Deus precisa mais de você. Antes de começar o podcast, tem um recado especial para você. Na verdade, é um convite, né? Eu quero te convidar para participar de um programa intensivo que vai transformar a sua vida financeira em 33 dias. Eu vou te apresentar um método que pode ajudar qualquer pessoa que esteja disposta a se disciplinar pelos próximos 33 dias a de fato mudar de vida através dos investimentos, tá? Como vai funcionar? Terão 3 aulas gratuitas e depois eu vou te apresentar um programa de 30 dias. Nessas 3 aulas gratuitas, a primeira aula vai ser no dia 9/9, a segunda no dia 10/9 e a terceira no dia 11/9. E elas vão ser profundas, densas e muito impactantes e importantes na sua jornada. A primeira delas vai ser tudo que eu sei sobre finanças pessoais, a segunda delas vai ser tudo que eu sei sobre investimentos, em termos de princípios, e a terceira vai ser o grande convite para você participar do nosso programa de investimentos, tá bom? Então, clica aqui no link ou clica no QR Code e faça parte dessa experiência junto comigo e com outras pessoas iguais a você.